Boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite da IBM para falar sobre ciência. Eu sou astrofísica e vou falar sobre o mundo quântico. Eu vou colocar alguns conceitos básicos da física quântica, mostrar como isso traz paradoxos para a nossa vida do dia a dia, mas vou mostrar que os efeitos quânticos não acontecem só em laboratórios sofisticados ultra-refrigerados, que fazem parte do nosso mundo real, por incrível que pareça. Desde a antiguidade, as pessoas, os humanos tiveram sempre muita curiosidade a respeito do mundo, de como era constituída a matéria, como as coisas funcionavam. E os primeiros registros que temos de ciência, né, desses pensamentos, se pensava que os elementos todos que constituíam a natureza eram compostos pelo fogo, a água, o ar, a terra. Várias propostas foram feitas e no século V a.C., dois filósofos gregos, lógico que eram várias pessoas pensando, mas dois filósofos gregos, o Leucipo e o Demócrito, disseram que tudo na natureza era feito por uma unidade indivisível de matéria, que eles chamaram de átomo. Esse conceito, por incrível que pareça, perdurou até o século XVIII, quando o estudo das reações químicas começou a mostrar que, na verdade, existia mais de um tipo dessas bolinhas que constituíam a matéria, né? Dalton mostrou que as bolinhas podiam se recombinar formando outras substâncias. Thomson, depois, em 1898, continuou estudando esse assunto, né? Nessa época já estava se começando a estudar a radioatividade, e ele descobriu que essas bolinhas continham cargas. Ele descobriu o elétron e ele fez uma proposta, que o átomo era uma bola grande de carga positiva, com bolinhas de carga negativa em volta, como um pudim de passas. Rutherford, em 1911, já no século XX, ele pegou e sugeriu que esse centro positivo não era uma massa maciça, era uma massinha pequena, bem compactada, com as cargas negativas em volta, à semelhança de um sistema planetário, e que havia muitos espaços vazios no átomo. No início do século passado, começou uma parte da ciência que se chamava mecânica quântica. Niels Bohr é um dos grandes contribuidores para isso, ao lado de Schrödinger e Heisenberg. Bohr mostrou que esse núcleo do átomo, ele não era também compacto, ele era composto de outras bolinhas, aqui representadas em verde e azul, e que havia as bolinhas verdes eram de carga neutra e as bolinhas azuis tinham carga positiva, por isso que o núcleo era de carga positiva. E os elétrons ficavam em volta desse núcleo formado de bolinhas em posições fixas, como no sistema planetário. Se eu tirar um planeta da órbita dele, vai fazer uma confusão no sistema solar. Então, os elétrons também tinham que estar numa órbita e outra. Aí, por que quântica, né? Quântica exatamente por causa disso. Por quê? Se eu tenho um elétron que está numa camada mais interna, esse elétron é bombardeado com uma energia que pode ser um fóton de luz. Ele adquire energia e passa para uma órbita mais externa no átomo. Só que ele não passa todo o caminho como a gente faz para ir de casa até a padaria a pé. Ele some de casa e aparece na padaria. Por isso, então, ele pode ter esta energia que ele tinha em casa ou esta energia que ele adquiriu na padaria. Então, isso que significa a quantidade de energia é discreta.
descrita por esta equação, que a energia é uma constante, que não precisa saber qual é, chama constante de Planck, vezes a frequência da radiação emitida no elétron. Então, é de quantidade quântica, de quantidade de pacotes, pode ser uma ou outra. Esse elétron, ele pode perder essa energia que ele ganhou na padaria, sumir da padaria e voltar e aparecer em casa. Ele some da padaria, aparece em casa. Esse fenômeno, ele foi muito bem descrito por Albert Einstein. Se chama o fenômeno fotoelétrico. O que Einstein fez? Ele pegou várias substâncias, né, normalmente metais, e incidiu nelas feixes de luz com frequência muito bem definida, né? Então, aqui representado por vermelho, verde, azul. Ele percebeu que diferentes átomos, né, emitiam luzes em diferentes frequências do espectro. Por quê? Porque essa emissão fazia o elétron sumir de casa e aparecer na padaria, e muitas vezes ele não parava nem na padaria, ele saía do bairro e saía voando para o ambiente contínuo, fora do átomo, eu arrancava o elétron, né? Esse efeito se chama efeito fotoelétrico, e ele é utilizado na porta do shopping. Quando a gente chega na porta do shopping, que ela abre sozinha, é esse efeito que está acontecendo. Então, hoje os fogos de artifício são lindos, né? Tem diversas cores, e é por causa disso. Vocês vejam que aqui temos diferentes substâncias, né? Átomos, diferentes átomos, que emitem diferentes faixas de frequência do espectro visível, representando diferentes cores. Então, o que é a física quântica, né? Nós temos a mecânica newtoniana, que todo mundo estudou no ensino médio, nós temos a termologia, todas essas áreas. A física quântica é a física que estuda os fenômenos que ocorrem em escala muito diminuta, né? As moléculas, os átomos, as partículas, os prótons, elétrons e nêutrons e outras partículas que existem que nós não vamos abordar aqui. Vários efeitos que foram sendo descobertos na mecânica quântica, eles começaram a trazer paradoxos que, se trazidos para a nossa vida diária, ou em comparação com os efeitos descritos pela mecânica clássica, eles pareciam coisa muito estranha, coisa de fantasma, coisa que não tinha sentido. Então, vou falar brevemente, né, sobre esses efeitos, que é a dualidade onda-partícula, sobreposição de estados quânticos, princípio da incerteza, o entrelaçamento quântico e o tunelamento, a quantização de energia, eu já expliquei. Então, faz de conta que quando a gente tem os filhos adolescentes, que a gente leva para fazer festinha de aniversário, né, e sempre tem que ser uma coisa diferente, a gente levou naqueles lugares de paintball, né? Então, a pessoa está aqui com a arma, fica dando tiro para lá e para cá, mas eu tenho aqui uma parede, 2 rasgos, e o adversário está lá atrás, então tem uma parede atrás dele também. O que a gente observa quando você dá tiros para lá e para cá? Que as bolinhas de tinta conseguem passar pelas aberturas e vão manchar a parede fazendo 2 linhas. Então, se eu sou o sujeito que está lá atrás, o que eu vou fazer? Vou me esconder no meio, que assim ele não me acerta e eu não perco o jogo, né? Aí os físicos pegaram e fizeram um experimento semelhante, e pegaram um feixe de elétrons e fizeram a mesma composição, um anteparo com 2 passagens e um anteparo contínuo atrás. E eles observaram que não era o padrão do paintball que aparecia, era um padrão que apareciam faixas, como a do paintball, porém no meio e nas beiradas, como se os elétrons tivessem passado direto pela parede. Aí criou uma confusão, ficou uma discussão entre esses cientistas da escola de Copenhague e os cientistas clássicos.
Então, as pesquisas continuaram e eles chegaram à conclusão que um elétron, né, ou um próton, uma partícula, ela podia se comportar como uma bolinha, como aqui nesse caso eu estou exemplificando, aquelas mesmas paredes eu coloquei na horizontal e despejei um balde de areia, né, que são bolinhas. Então, o que eu observo? Duas montanhas, como estava lá no paintball na parede. Só que a luz ou os elétrons, eles não se comportavam assim. Ao passar pelas duas fendas, eles formavam um padrão de ondas, a semelhança do que eu faço quando eu tenho um lago de água tranquila, eu jogo duas pedras ao mesmo tempo, e essas pedras provocam aquelas ondas circulares que interferem uma na outra, né? Então, esse é um padrão de ondas. Então, eles disseram que uma partícula, o elétron, por exemplo, poderia se comportar, dependendo das circunstâncias do experimento, como corpúsculo ou como uma onda. Aí eles foram fazer mais uma medida, porque eles queriam saber por que fenda o elétron passava. Então, eles puseram o medidor e, para surpresa deles, quando eles puseram o medidor, não apareceu o efeito de onda. Eles falaram, bom, acho que a gente errou na montagem do experimento. Aí eles falaram, bom, vamos desligar o medidor e repetir o experimento e ver o que acontece. O que aconteceu? Apareceu o padrão de ondas. Então, eles chegaram à conclusão seguinte, que a observação do fenômeno interferia na situação do corpúsculo ser um corpúsculo bolinha ou um corpúsculo onda. Aí eles formalizaram esse princípio da dualidade onda-partícula. Então, um elétron, ele pode ser representado como uma bolinha ou como uma onda, né? E eles desenvolveram uma matemática que era a função de onda que descreve essas partículas e descreve a probabilidade dessas partículas estarem numa situação de onda ou de partícula, né, de bolinha, e é dada por essa equação feia, mas não precisa entender, que é a equação de Schrödinger. Esse fenômeno da dualidade onda-partícula, ele trouxe outra consequência, que é o princípio da incerteza. Então, aquele elétron que, em princípio, estava numa órbita, como os astros em volta do Sol, ele não estava mais numa órbita, ele estava numa região de probabilidade em volta do núcleo, e eu não sabia ao certo onde ele estaria, a não ser que eu fosse lá e medisse. Então, quando eu vou lá e meço, né, eu pego, faço uma escolha nessa realidade de probabilidades, né? Então, essa é uma consequência que trouxe para o nosso dia a dia que ficou muito estranho para todo mundo. Nós temos a sensação de ter certeza que uma causa gera um efeito. A mecânica quântica mostrou que não, que a realidade é probabilística. Eu posso ter diversas causas para um efeito, diversos efeitos para uma causa, depende da observação que eu faço. Quando eu observo, eu escolho. O universo quântico, então, tem essa superposição de estados, né? E quando eu meço, ou seja, eu observo, eu escolho uma solução da função de onda, eu digo que a função de onda colapsa. Na verdade, pode parecer uma bobagem o que eu estou falando, mas eu sei que eu tenho um óculos e uma borracha e eu estou trabalhando na minha mesa do escritório, só que onde está a minha borracha, né? Onde está a minha borracha? Eu procuro em tudo, eu preciso da borracha, onde está a borracha, né? Aí, de repente, eu vou dar uma voltinha, porque eu me irritei, eu volto e olho lá e a borracha está num lugar onde eu já havia olhado, né? Aí eu falo, pronto, achei a minha borracha ou o meu óculos. Então, existe uma frase que representa a mecânica quântica que diz que ser é ser percebido. Enquanto você não é percebido, você não existe, você está numa região difusa de probabilidades. Então, existe uma história muito interessante, aqui é o Einstein junto com o Bohr, né? Eles conversavam muito e o Einstein não se conformava com essas consequências da mecânica quântica. Então, o que ele dizia? Ele dizia
que ele falou para o Bora assim, olha, a gente está conversando aqui, porque eles iam da universidade para casa, iam a pé, porque era perto, e às vezes eles paravam naqueles bancos ao ar livre da universidade, ficavam conversando mais um pouquinho, e o Einstein falou assim para o Bohr, mas eu sei que a Lua está lá atrás, mas você está me dizendo que se eu não olhar para ela, ou seja, se eu não observar a Lua, ela não existe? Ela não vai estar lá no céu? Né? Esse é um dos paradoxos que a mecânica quântica traz para o dia a dia da gente e que é muito estranho para nós pensar nisso. Agora nós vamos falar de um fenômeno importante na mecânica quântica que se chama coerência e decoerência, né? Faz de conta que eu estou no escritório antes da pandemia e eu vou almoçar, é hora do almoço, né? Essa aqui sou eu, aqui é o caminho, né? E eu estou com vontade de comer picanha, estou com vontade de comer salmão, mas também tem aquele outro restaurante que faz panqueca. Então, eu não consigo decidir em que restaurante eu irei, né? Então, eu fico naquele conflito, eu estou chegando na bifurcação de ruas para ir para os restaurantes e eu não sei o que fazer. Aí, o que a mecânica quântica nos diz? Ah, você não precisa escolher. Você pode se espalhar e tomar todos os caminhos e comer salmão, picanha e panqueca, né? Então, eu me espalho e vou em todos os restaurantes, satisfaço todos os meus desejos. Lógico que sempre dentro de uma distribuição de probabilidades. Só que aí o que acontece? Começa a chover, né? Cai um pingo de água em mim, eu estou nessa distribuição de probabilidades de desejos de comer, cai esse pingo em mim, então eu sei que o restaurante da panqueca é o mais próximo. Então eu vou no restaurante da panqueca e a picanha e o salmão ficam para outro dia. Na mecânica quântica, isto se chama, antes de eu decidir o restaurante, um estado de coerência, né? Por exemplo, quando a gente fala que uma pessoa é coerente, o que é? É uma pessoa que analisa diversos aspectos de uma realidade e não é uma pessoa rígida que se fixa numa situação só. Ela analisa todos e muitas vezes não tem que tomar uma decisão só, né? Especialmente no trabalho, quando a gente está desenvolvendo um projeto. Às vezes você pode ir por dois caminhos que chegam a um resultado satisfatório, né? Então, esta é a situação de coerência. E o monstrinho da decoerência, que faz você ficar fixo, que faz a sua função de onda colapsar, ele força você a tomar uma decisão e pensar ali uma solução só daquela realidade probabilística. Então, essa aqui sou eu, numa situação de coerência, eu estou numa distribuição de desejos de almoço, né? Aí vem o observador, faz a medida, né? E ele me obriga a escolher picanha ou salmão ou panqueca. E aí eu vou para um estado de coerência, né? Então, decoerência, coerência. O entrelaçamento quântico, que muita gente ouve falar e é um fenômeno muito utilizado atualmente no desenvolvimento da computação quântica e da transmissão de dados quânticos e criptografia, é o seguinte, muito resumidamente, é lógico, tudo, nós estamos falando muito resumidamente. Eu tenho um elétron azul aqui, descrito por essa função de onda azul. Aí eu tenho um outro elétron aqui descrito pela função de onda vermelha. Por mecanismos de laboratório, que não vou explicitar, nós fazemos esses elétrons interagir, né? Então, eles misturam as funções de onda deles e passam a ser descritos por uma nova função, única função de onda, que descreve eles dois a função de onda lilás. Então, eles ficam elétrons irmãos, eles ficam entrelaçados, eles são abraçados. Então, o que acontece com um, acontece com o outro
não importa onde eles estejam, se estiverem um ao lado do outro ou se estiverem muito longe. Então, vamos fazer uma suposição. Eu pego um elétron daqueles, seguro ele aqui na minha mão, e o outro eu mando lá longe, a 20 mil anos-luz, numa galáxia distante. Então, o que eles observaram? Quando eu faço uma provocação nesse elétron que está a 20 mil anos-luz, o elétron que está na minha mão recebe essa provocação imediatamente. Imediatamente. Por quê? Porque eles estão entrelaçados. O que acontece com um, acontece com o outro, e não importa a distância, como eu disse, eu não saio da minha casa e vou andando pela rua até a padaria, eu sumo da minha casa, apareço na padaria. O Einstein ficou louco quando isso aconteceu. Ele falou, como pode acontecer uma coisa mais rápida que a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo? Impossível, né? Então, ele chamou isso de interação fantasmagórica à distância. O Einstein, ele ajudou a criar a mecânica quântica, mas ele não se conformava com esses efeitos que a mecânica quântica trazia, né? Mas são efeitos que não têm localidade, são efeitos que não vão a pé de casa até a padaria, passando por todas as ruas. Então, um exemplo, isso acontece de verdade, não é só a matemática. Eu tenho aqui um emissor de laser, ele emite esse laser de uma frequência muito bem definida. Aqui eu tenho um cristal que separa esse laser numa parte infravermelho e em outra parte vermelho. A parte infravermelha, ela passa pela imagem de um gatinho, bate num espelho e sai do experimento. A parte vermelha, ela bate num espelho e vai para uma máquina fotográfica. Na tela da máquina fotográfica, por incrível que pareça, aparece a imagem do gatinho. Mas esse feixe não passou no gatinho. Mas eles estavam entrelaçados. Então, o que esse feixe vê, o outro vê também. Isso é realmente uma interação fantasmagórica, vamos combinar, né? Quem fez esse experimento foi uma cientista brasileira, né? Para reforçar que nós brasileiros fazemos ciência de altíssima qualidade, mesmo com todos os empecilhos e com as questões de restrição de verba a que somos submetidos. Outro conceito é o tunelamento, né? Se eu jogo uma bola na parede, a bola bate na parede e volta. Eu não consigo passar pela parede, não é verdade? Por quê? Por que os objetos macroscópicos não conseguem mostrar os efeitos quânticos? Porque nós temos tantos átomos, o ar é tão quente, tem tantas perturbações em volta, que nós não conseguimos manter o estado de coerência, como eu falei, né? Nas diversas opções, a gente está sempre colapsado. Então, o que acontece? Se eu quero passar pela parede, é difícil para mim, mas se eu pego um elétron, por exemplo, ele tem as probabilidades de estar numa situação de onda e partícula ao mesmo tempo. Aqui é como se eu quisesse subir uma montanha, ele teria que subir toda a montanha e descer para chegar do outro lado. Mas isso, numa situação quântica, não acontece. Por quê? Porque uma das possibilidades dele, quando ele está em coerência, consegue interagir com essa barreira de potencial, que nós chamamos, né? Se no caso da montanha seria o potencial gravitacional, e aí ele some aqui e aparece do outro lado, como eu, indo na padaria numa situação de coerência, como o elétron entre as órbitas do átomo de Bohr. Isso acontece na prática, né? As estrelas, elas começam queimando combustível hidrogênio, né? Então, eu tenho um átomo de hidrogênio que é um próton e um elétron, outro aqui, está lá na estrela. O que acontece? As altas pressões e temperaturas fazem com que esses átomos entrem um dentro do outro, e aí eles produzam um novo átomo, o átomo de hélio, né? E existia uma energia que cada átomo tinha que acaba sobrando um pouquinho.
Então, essa energia sai em formato de radiação, que é a luz do Sol que nós recebemos todos os dias, e isso acontece em todas as estrelas. Processo de fusão nuclear. Então, no tunelamento, se eu tenho que ultrapassar essa montanha, eu não preciso subir a montanha, eu recebo uma radiação, eu consigo passar de órbita, como eu falei antes, e passo por dentro da montanha de potencial. Agora, a computação quântica, né? Eu quero deixar claro que eu não sou especialista em microeletrônica, eu só vou comentar os efeitos da mecânica quântica que serviram de base para o desenvolvimento da computação quântica. Essa área requer equipamentos, como vocês estão vendo aqui, de altíssima complexidade e um ambiente completamente refrigerado. Por quê? Para que a perturbação seja mínima, e todos os elementos que participam desse equipamento não saiam da situação de coerência, né? Então, para explicar, eu vou ter que dar mais um conceito, que é o conceito de spin. Como os elétrons, eles são uma carguinha, né? Eu vou falar um modelo, assim, não posso explicar completamente, mas eu vou falar um modelo que serve. Os elétrons, eles giram, né? E quando uma carga se move, ela gera um campo magnético. Então, quando o elétron se move da direita para a esquerda, ele gera um spin para cima, certo? Aliás, o contrário, da direita para a esquerda. Quando ele gira da esquerda para a direita, ele gera uma face norte de ímã para baixo, um spin para baixo, que nós falamos. É a mesma coisa de quando a gente tem aquelas pedrinhas de ímã, né? Se eu coloco os dois polos nortes um do lado do outro, o que acontece? Eles se repelem, eu não consigo colocá-los juntos, né? Os elétrons é a mesma coisa. Quando eles estão na mesma órbita, porque dois elétrons podem ocupar a mesma órbita, se eles estiverem os dois com spin para cima, eles não conseguem ficar juntos. Então, existe o princípio de exclusão de Pauli, que diz que esses elétrons eles têm que estar um com spin para cima e o outro com spin para baixo. Na computação quântica é utilizado isso, né? Eu tenho uma série de elétrons que estão num semicondutor, num material semicondutor, e através da aplicação de campos elétricos e magnéticos, eu consigo ir controlando a variação desses spins e conduzindo esses elétrons até uma armadilha de dopagem, né, com essas diversas possibilidades para os spins, e a partir daí, dentro da configuração que eu gerei com o material semicondutor e com a dopagem, eu consigo criar passagem ou interrupção de passagem de elétrons e criar a lógica do meu computador. Então, qual é a diferença desse computador para um computador tradicional? A diferença é a seguinte: no computador tradicional, eu tinha duas opções, né? Ou zero, ou ligado, ou desligado, que a gente conhece como bit, né? O bit clássico. Acontece que, devido à superposição de estados, eu posso ter o spin do meu elétron em várias situações ao mesmo tempo, como eu indo comer picanha, salmão e panqueca, né? Então, eu posso ter spin para cima, spin para baixo, para a direita, para a esquerda, 30 graus, 45 graus, e dependendo da dopagem que eu faço no material semicondutor, nesse caso aqui está sendo mostrado uma foto de um arsenieto de galho, né? Eu tenho 4 possibilidades de combinação dos spins, pode ser 5, 8, várias combinações. E isto é o bit quântico, qubit. Então, a partir da variação de potenciais, né? Eu vou diminuindo ou aumentando a barreira de potencial que eu tenho no meu equipamento físico, e com isto, e com entrelaçamento e tunelamento, eu consigo passar a informação que está no elétron amarelo
para o elétron vermelho, e aí consigo fazer todas as operações que eu quero. Do que a gente espera. Nos anos 60, houve um grupo de cientistas que começou a pesquisar a reação das plantas, dos animais unicelulares, né? A inteligência, de que não precisa cérebro para ter uma certa inteligência nesses animais, nas plantas. E apareceu esse ramo que se chamava biologia quântica. Biologia. Naquele momento, eles não foram levados muito a sério, achavam que eram cientistas bicho-grilo, que aquilo não era ciência, era filosofia, né? Só que este grande cientista, um dos fundadores da mecânica quântica, o Erwin Schrödinger, ele escreveu um livro, né? Ele dava diversas palestras, né? Lotava de alunos. E em 1944, ele escreveu um livro que se chama What's Life, em que ele fala que a física quântica deve se expressar também no nível molecular do mundo biológico. Ele se baseou na seguinte coisa: Carl Sagan, aquele que fazia aquela série Cosmos, que era um cientista, ele dizia que nós somos feitos da poeira das estrelas, ou seja, todos os elementos químicos que existem na tabela periódica foram fabricados no interior da estrela. Nós somos feitos desses elementos. Então, nós somos feitos da poeira das estrelas, consequentemente, tudo que se expressa no mundo atômico deve se expressar no mundo molecular em nível biológico. Por quê? Porque a natureza tem uma inteligência que ela sempre procura fazer a transmissão de energia e de informação do modo mais eficiente possível. E isso é feito através dos mecanismos da mecânica quântica. Então, vou dar alguns exemplos de eventos biológicos em que acontecem fenômenos quânticos. Então, nós temos a fotossíntese, que pega o gás carbônico mais a água, né? Recebe a incidência da luz solar e fabrica este açúcar, oxigênio, que libera para o ambiente, mais energia para fabricar os compostos materiais que constituem as plantas. Algumas bactérias e fungos e algas também fazem esse processo. Então, a fotossíntese se dá através dessa molécula complicada que se chama de clorofila. Nós temos aqui no meio um átomo de magnésio. A luz arranca esse elétron do átomo de magnésio e deixa aqui uma situação de falta de elétron. Esse conjunto, falta de elétron mais elétron, se chama exciton. E ele precisa chegar aqui no cloroplasto, onde acontecem essas reações dentro da planta, ele quer chegar do exterior, passando pelos cloroplastos, ele tem que chegar no centro de radiação. Então, o que ele faz? Ele fica com a mesma dúvida minha na hora do almoço. Por onde que eu vou? Aí ele fala, bom, eu não preciso ir por lugar nenhum. Eu posso me espalhar numa situação de coerência quântica e por tunelamento também, né? Isso aqui é uma situação de sobreposição de estados quânticos. Ele passa por todos da maneira mais rápida, mais eficiente possível e chega no centro energético do cloroplasto para continuar fabricando ATP, todos aqueles processos da fotossíntese que os biólogos conhecem bem. No DNA também acontecem fenômenos quânticos, né? Eu tenho as duas cadeias entrelaçadas do DNA, né? E o que cola essas cadeias numa da outra são pontes de hidrogênio, que a gente chama, que formam nós, né? Eu tenho uma enzima que ela vem cortando, né? Cortando essas hélices e para separar os DNAs para depois reunir o do pai com a mãe e formar um novo ser. Acontece que às vezes esses prótons aqui que foram cortados, eles decidem, em vez de comer picanha, comer salmão e ficam num lugar diferente do lugar onde eles deveriam estar.
Aí, quando acontece a recombinação, ela se dá de uma maneira diferente do que deveria. Isso às vezes é ruim, que pode provocar um câncer, ou é bom, porque isso que propiciou a evolução das espécies. O olfato também é muito interessante. Ele sempre os biólogos acharam que as moléculas de aroma tinham um formato certinho que se encaixavam perfeitamente nos receptores que nós temos no nariz. Só que eles, como uma chave na fechadura. Só que eles chegaram à conclusão que existem tantos formatos de aroma que não seria possível a gente ter tantos receptores no nariz para encaixar esses formatos. Então, deveria haver mais algum fenômeno. E aí, eles descobriram que moléculas de formatos diferentes provocavam no cérebro a sensação de aroma igual. Então, o que eles chegaram à conclusão? Que a vibração dessas moléculas provocava uma excitação desses elétrons e eles conseguiam sair dos átomos, como eu mostrei aí da padaria, e conseguiam penetrar nas barreiras das moléculas do nosso organismo e ativar como elétrons livres os processos cerebrais de cheiro, igual ao efeito fotoelétrico que acontece na porta do shopping. Outro efeito que é interessante e que está sendo estudado muito atualmente é o voo dos pássaros que são migradores, né? Existe o campo magnético da Terra e ele varia com a latitude, né? Varia de intensidade e de direção, ele não é retinho, né? E como os pássaros sabem isso? Então, o que os biólogos, junto com os físicos, chegaram à conclusão? Que existe uma molécula na íris de cada olho, né? São várias, mas uma molécula, que recebe a luz do Sol e também recebe a variação da intensidade e da direção do campo magnético da Terra, e os spins desses elétrons entrelaçados, eles vão se alternando e mudando a direção do pássaro, conforme, como se o pássaro tivesse aqui a equação de Schrödinger na cabeça dele e conseguisse ir calculando como um computador, que é exatamente o que a gente faz no computador quântico, né? E mudando a direção dos spins, e eles vão por tunelamento, entrelaçamento, passando pelo material. Esse é o receptor, ele se chama criptocromo. Existe também pesquisa sobre consciência, né? Hoje essa deixou de ser um assunto filosófico para ser um assunto da biologia e da física. Então, e quem está envolvido nessa pesquisa é um grande astrofísico, né? Entre outros tantos, mas é um grande astrofísico que ganhou o prêmio Nobel este ano, né? O Roger Penrose. E o que acontece? Nós temos os axônios e os dendritos, e os elétrons, né, passam entre eles como ondas, né, e fazendo tunelamento e entrelaçamento num processamento paralelo, por isso que nosso cérebro é tão eficiente e, na verdade, estamos tentando reproduzir